Então nós chegamos então na fase final do livro do profeta Abacuque, Abacuque capítulo 3. E só para nos dar um pouquinho só para nós relembrarmos um pouquinho, os domingos anteriores nós vimos no capítulo 1, o profeta então ele tem a sua primeira queixa. Logo depois, a sua queixa vai até o versículo 4. Depois do versículo 5 começa a resposta de Deus. E aí então ele se queixa de novo. E aí mais uma vez no capítulo 2 vem a resposta de Deus. E aí a gente viu essa questão no domingo passado, quando Deus fala para ele escrever a visão em tábuas, no lugar onde todo mundo poderia ler facilmente e poder ter acesso de forma rápida, de forma fácil. E a gente viu que aquilo que Deus estava falando, aquele tempo de pergunta e resposta, era que fosse colocado nessa tábua, para que fosse um lembrete, que não era simplesmente uma coisa para o profeta, uma coisa de forma local, mas era uma coisa que era para ser como se fosse um outdoor. E agora, então, chegando nessa parte final do capítulo 3, a gente vê, se nós olharmos para o capítulo inteiro, nós poderíamos dividir ele de várias formas, mas a gente, de forma bem simples, nós poderíamos dividir em 3 temas esse capítulo. A primeira parte é a oração e confissão do profeta, depois essa questão escatológica, do futuro acerca da Babilônia, e depois a gente vê no final um cântico de louvor e esperança. Então, ele começa o seu livro em estado de desespero e queixa, e termina num tom de esperança, sabendo da realidade que fazia já parte e a que estava por vir, mas ainda assim ele pôde proclamar o louvor a Deus, a verdade de Deus, a realidade do que Deus faz. E é assim então que nós adentramos essa parte então desse último capítulo de Abacuque. Quando eu estava lembrando, orando e estudando, eu estava pensando assim, como seria uma coisa que a gente pudesse, esse tem sido um exercício que eu tenho feito, como nós podemos aplicar verdades antigas para os nossos dias. Então, ao nós entrarmos na oração de Abacuque, na confissão de Abacuque, eu estava lembrando dos avivamentos do passado. Houveram épocas em vários lugares do mundo, e até mesmo em Israel, com o povo de Deus, onde o mal estava tão forte, tão grande, que então o povo de Deus então começa a clamar por socorro, para que Deus viesse a intervir. E Deus então vem, Ele derrama a sua glória, Ele derrama o seu poder, coisas incríveis e miraculosas acontecem, pessoas se convertem, pessoas são curadas. E isso está diante dos nossos olhos. Quando nós olhamos para nossa situação hoje, no nosso país, nas nações, pelo menos para mim, me faz pensar, caramba, a gente precisa de algo de Deus, a gente precisa do mover de Deus, a gente precisa ver o povo se voltando para Deus. Houve uma época nos tempos antigos, quando Esdras então abre as escrituras e ele começa a ler, exatamente como nós tentamos fazer aqui. Ele lia o texto, ele observava o texto, ele aplicava o texto. E houve um grande avivamento em Israel. Pessoas se prostraram diante de Deus, pessoas choraram e se arrependeram pelos seus pecados. Houve uma mudança em todo o cenário daquele povo. E eu estava lembrando dessas coisas que aconteceram no passado. Países de Gales, Inglaterra.
na Ásia, na África do Sul, Deus moveu de forma poderosa. Então, quando nós olhamos para isso, que é algo mais palpável e mais próximo, quando a gente ouvir então e lermos a oração de Abacuque, que fala assim: Senhor, faz de novo, Senhor, aviva-nos, a gente consegue ter um senso de que não está tão longe, que algo muito próximo aconteceu. O da África do Sul, se você procurar avivamento da África do Sul, foi muito recente. Temos pessoas que eu conheço que estiveram lá, ficaram um tempo lá e voltaram. Então eu gostaria de mexer com a nossa expectativa em relação a isso. Porque pode parecer que 600, 500, 600 anos antes de Cristo seja uma coisa tão distante da gente. Mas quando nós pensamos nos anos 70 e 80, quando a Calvary nasceu, quando o movimento de Jesus aconteceu, e milhares de pessoas se converteram, muitas pessoas foram resgatadas das drogas, novas igrejas nascendo ao redor do mundo, batismos fora do normal. A gente vai ser lembrado de que essa é a obra de Deus, e Deus é quem faz. Nós não temos como produzir isso, nós não temos como agendar um culto de avivamento, porque é Deus que faz. Então eu gostaria de ler com vocês a partir do versículo 1, e o versículo 1 e 2 para nós começarmos, que diz assim, Abacuque capítulo 3, versículo 1 e 2, que diz assim: oração do profeta Abacuque, uma confissão. Senhor, ouvi falar da tua fama, tremo diante dos teus atos, Senhor. Realiza de novo em nossa época as mesmas obras, faze-as conhecidas em nosso tempo. Em tua ira, lembra-te da misericórdia. Vamos orar. Senhor, nós nos achegamos mais uma vez diante de Ti, Senhor, e pedimos para que, conforme a Sua palavra, Senhor, está sendo aberta, Senhor, que o Senhor fale conosco, que o Senhor ministre aos nossos corações, que o Senhor toque vidas, Senhor, que tudo aquilo que eu ou alguém não possa fazer, o Senhor venha fazer, Senhor, para a glória do Teu santo nome, Pai. Amém. Para quem estiver anotando e gostaria de anotar a questão do esboço desse capítulo 3, para ficar mais divididinho, nós colocaríamos capítulo 3, versículo 1 e 2, o apelo de Abacuque, a confissão, a sua oração. Do versículo 3 a 7, Deus aparece em poder, assim como Ele fez em Miqueias capítulo 1 e Naum capítulo 1, assim como Ele fez no Monte Sinai, em Êxodo 19 e 20. Versículos de 8 a 15, a gente vê um êxodo futuro, que nos lembra do êxodo do passado. E versículos de 16 a 19, a gente vê um louvor de esperança. Uma forma que fecha essa ideia de como é uma postura correta daquele que é justo. O que significa viver pela fé e não por vista. Então vamos lá, a oração do profeta Abacuque, começando pelos versículos que a gente leu. Os 2 primeiros capítulos, então, de Abacuque apresentaram esse tempo, como eu falei, esse tempo de pergunta e resposta. Então foi intencionalmente gravado e recordado para que a gente pudesse ver isso e aprender com isso. Então agora que Deus então já havia respondido à queixa do profeta, ele traz uma oração, um cântico, para fechar o livro num tom diferente. E normalmente é assim conosco. Nós começamos diante da circunstância, nós começamos de um jeito, nós vamos avançando, e aí uma hora a gente acerta o lugar e nós deixamos então Deus tomar o controle das nossas vidas, então a gente consegue descansar. Mesmo quando as circunstâncias não mudaram. Aqui a gente precisa ser lembrado que diante das circunstâncias que não foram mudadas, no sentido de que
quando ele fala que ainda que a figueira não floresça, a figueira não estava florescendo. Mas ainda assim ele podia falar isso para o Senhor. E a ideia aqui é uma oração interessante. Fala que é uma confissão, né, logo no primeiro versículo. Mas é como se, em outras palavras, ele estivesse falando assim: Senhor, eu entendi. É mais ou menos isso. Senhor, eu entendi. Eu não vou brigar mais. Eu não vou me queixar mais. Eu já entendi. E tá ok. Eu ouvi já o seu discurso. Eu ouvi já o que o Senhor está falando. Né? Ele fala: eu ouvi da tua fama. Né? E eu tremo diante dos seus atos. Eu já vi o Senhor fazendo isso. Eu vou ficar ok. Porque ele já havia sido corrigido. Então essa é uma observação primária aí. Quando a gente já foi corrigido, Deus já chamou a nossa atenção, a postura correta é ficar ok. Falar: tá bom, Senhor, eu entendi. Ou se eu não entendi, me ajuda a entender. E saber que o Senhor é compassivo e muito bondoso de nos levar a esse lugar de entendimento. Né? Abacuque estava orando por avivamento. Avivamento é algo tão interessante, porque dependendo do lugar que você for, a palavra avivamento significa um monte de coisa diferente. Aqui, quando nós olhamos para esse texto que fala assim: ouvi falar da tua fama, temo diante dos seus atos, Senhor, realiza de novo em nossa época as mesmas obras, faz-as conhecidas em nosso tempo. O profeta está apontando para coisas que eles já haviam visto, coisa que Deus já havia feito. Então ele sabia já como Deus trabalhava. E como um profeta, alguém que é chamado para ser profeta, tinha que ter essa consciência. Embora esses profetas, a gente falou que Ageu e Abacuque, eles não vieram no mesmo ministério de Jeremias, ou Ezequiel, né? Ou o próprio Isaías, que é extremamente messiânico, falando acerca da vinda do Messias. Mas Jeremias, toda vez que ele abria a boca, ele tomava pau. E chega um ponto da vida dele que ele fala: Senhor, eu não aguento mais. Então, quando os profetas eram chamados para representar Deus, quando eram chamados para ser boca de Deus, né, os pentecostais falam: o cara é boca de Deus, para que pudesse termos as escrituras impressas diante desse tempo de pergunta e resposta, ele tinha essa consciência de que Deus já havia feito grandes coisas, que Deus responde o seu povo e ele queria ver de novo. Então, isso nos mostra algumas coisas, que avivamento não é algo que se origina no homem. Não é algo que a gente simplesmente se junta e fala: vamos fazer avivamento. Não, é algo extremamente divino. É algo como Deus olhando lá do alto, vendo o clamor do seu povo, vendo a necessidade e a paixão e a devoção e o reconhecimento de que nós não temos esse poder. Então ele vem como ele veio no passado, através dos irmãos Wesley, George Whitefield e tantos outros, Jonathan Edwards. Muitos desses avivamentos não aconteceram na multidão de estádios. Aconteceram com as famosas irmãs do coque. Elas estavam lá, orando e clamando para que Deus pudesse mover. E Deus então veio. E quão glorioso seria se Deus viesse, não é verdade? Outra versão, mais antiga, usa a palavra com o termo adequado e fala: aviva-nos, Senhor. Essa é a palavra, aviva-nos. Em outras palavras, assim, deixa a sua obra viver. Sopra a vida na sua obra. E é interessante, eu amo, não preciso dizer quantas vezes eu falo que eu amo citação e eu amo sinônimos, definições de coisas.
E eu amo pensar, como eu orei no começo, né? Para ser restaurado, alguma coisa precisa estar fora do lugar. Para ser consertado, algo precisa estar quebrado. E avivamento é a mesma coisa. Algo que está extremamente vivo não precisa de avivamento. O que precisa de avivamento é algo que não está no lugar, normalmente, de vida. E nós temos que lidar com isso dessa forma, onde há tanta coisa, há tanto movimento, há tanta exagero. E uma das coisas que nós estamos dando início com o presbitério, né, já iniciei algumas conversas, é que nós não queremos, por causa do abuso, por causa do extremo, por causa do uso indevido das escrituras, das coisas, nós não queremos estar do outro lado, de não crermos nas coisas que Deus está fazendo. De nós estarmos com o nosso coração fechado, porque a gente não quer ser que nem os neopentecostais, por exemplo. E uma das coisas que tem sido um mantra para mim é que duas coisas erradas não fazem uma certa. Muitos de vocês já ouviram isso de mim. Então, uma das coisas que nós temos iniciado com o presbitério, com algumas pessoas já comecei a iniciar, nós queremos ver a espiritualidade na nossa comunidade. Nós precisamos romper com algumas coisas, assim como o profeta foi diante de Deus, nós precisamos deixar o nosso orgulho de lado e reconhecermos que nós precisamos de um toque divino. Nós precisamos dar 2 passos para trás em relação à nossa vergonha de perguntar para os irmãos e para as irmãs como está a sua vida com Deus. Se você leu a sua Bíblia essa semana. Se você orou hoje ou todos os dias. Nós perdemos isso, gente. E Deus precisa avivar isso no nosso meio. De qualquer tipo de conversa, nós terminamos. Posso orar por você, cara? Isso faz parte do nosso movimento. A Calvary nasceu nesse movimento de avivamento. E eu comecei a orar essa semana por isso. Falei, a gente está tão confortável em não querer ser chato ou não querer ser estranho, que nós estamos deixando de fazer o que é certo. Então, como parte da equipe pastoral, nós nos preocupamos com a sua vida espiritual. Nós nos preocupamos o quanto você está diante da face de Deus. Nós nos preocupamos de quanto você está cedendo para o pecado. Do quanto você está, eu e você estamos fazendo coisas que não deveríamos. Nós estamos preocupados de não darmos uma ideia de que nós somos uma igreja bacana. Onde a gente não precisa ser santo. Onde a gente não precisa levar esse negócio que a gente viu da semana passada de sermos justos e justificados a sério. Que vem, consequentemente, com santificação. Então é interessante nós olharmos para essa oração. Ele fala, né, que ouvi falar da tua fama, tremo diante dos seus atos, realiza de novo em nossa época as mesmas obras, faze-as conhecidas em nosso tempo. Era como se fosse também uma oração pessoal, aviva-me. Muitas vezes, pessoal, nós culpamos a igreja pelo pecado, pela corrupção, pela falta de oração, pela falta de poder, ou seja o que for que seja, mas nós esquecemos que nós somos parte do corpo de Cristo, que nós temos tamanha responsabilidade pelo que nós chamamos de igreja. Nós não somos igrejas sozinhos, mas nós somos igrejas. Então, quando alguns de vocês vêm questionar e falar assim, por que nós não estamos vendo coisas como no livro de Atos?
talvez a primeira pergunta seria: como é que eu estou? Será que eu estou como Pedro, como os outros irmãos? Será que eu estou como aquele que encorajava? Será que eu estou com aquele que orava? Será que eu estou disposto a ser preso? Será que eu estou disposto a ser testemunha no sentido original da palavra, que é martírios? De estarmos dispostos a morrer por esse nome? De termos essa coisa de verificar a nossa conduta, a nossa caminhada em relação à glória de Deus e como deveria ser? Como está a nossa conduta particular quando só o Senhor vê? E uma das coisas que mais me arrebenta é que nós nos privamos de tantas coisas diante dos olhos da comunidade, mas de saber que quem pode ver está vendo. Essa é uma das coisas mais bizarras para mim acerca do meu pecado. Que eu posso esconder de vocês, mas Deus está vendo e Ele vê. E isso deveria gerar um santo pavor, um santo temor. Verificarmos se os nossos discursos, as nossas conversas têm sido impuras ou profanas. Se nós estamos tão acanhados nas nossas vidas que nós já por anos não temos mais desejo de proclamar Cristo. Porque nós não queremos ser chatos. Nós não queremos ser como algumas pessoas. Nós deveríamos verificar como está a nossa comunhão. Se estamos vivendo uma vida crescente, permanente em Jesus. Deveríamos verificar como está a nossa comunhão com o corpo de Cristo. Se temos nos dado uns aos outros, se estamos disponíveis uns para os outros. Se estamos fechados para o corpo de Cristo. Estamos fechados para um certo grupo. E Deus vai quebrar isso para a glória dele. Nós temos os grupos de conexão. O grupo de conexão está sendo alertado que esse grupo não é para virar o nosso clube. Que esse grupo é para ver o povo conectando uns com os outros, crescendo e sendo formado para viver em missão. Então, de tempo em tempo, nós desejamos ver esses grupos se espalhando e virando outros grupos. Porque na família de Deus sempre cabe mais um, ou mais dois, ou mais três, ou muito mais. E eu falo isso, gente, porque isso vai acontecer com essa igreja. Daqui a um tempo nós vamos dizer tchau uns para os outros, até logo. Se nós desejamos ver o evangelho sendo espalhado por outros bairros da cidade. Talvez 20, 30 pessoas do nosso lugar, daqui a 1 ano, 2 anos, vão começar uma outra igreja em São José dos Pinhais. E a gente vai dar um até logo para eles. E a gente vai orar por eles. E a gente vai se alegrar com eles. Amém? Isso aí dói, gente. Mas é um doído gostoso. Porque é para a glória de Deus. Porque nós não estamos aqui para segurarmos a mão e ficarmos para sempre aqui. E ok com isso. Amém? Anota aí, anjo. Nos lugares mais frios do mundo, Deus está movendo. Então, quando as pessoas falam, o pessoal de Curitiba é mais acanhado, é mais de boa e tal. Não, o povo de Deus é diferente. O povo de Deus não tem desculpa. Não deveria ter.
Vamos lá. Quando nós olhamos para a história, mais uma vez, observação. O futuro da igreja está no passado. O profeta ele está olhando para o passado, está vivendo o presente e sendo preparado para o futuro. Esse é o jeito correto de viver a vida cristã. Não preso ao passado, mas lembrando coisas incríveis que Deus fez. Talvez alguns de nós temos uma certa nostalgia acerca do que nós gostaríamos de viver, o que nós vivemos no passado. Mas nós precisamos viver o presente. E nós precisamos pensar que o futuro está aí. E Deus deseja nos inspirar e nos cativar acerca do futuro. E como seria incrível se nós orássemos para que Deus viesse e fizesse coisas que nós somos incapazes de fazer. Que tocassem coisas que nós somos incapazes de tocar. De mudar coisas que nós somos incapazes de mudar. Seria incrível. E nós vamos orar por isso, nós vamos nos dedicarmos a orar por isso. Que nós podemos batalhar com as nossas forças. Mas aí nós lembramos, como o salmista, falar, melhor um dia nos teus atos do que 1000 em qualquer outro. Imagina isso sendo verdade para nós. Imagina que tipo de expectativa que nós viríamos para o ajuntamento. Um dia na tua casa é melhor do que 1000 anos em qualquer outro lugar. Em tua ira, lembra-te da misericórdia. Ele fala no final da sua oração. Abacuque tinha consciência do seu povo. O seu povo era um povo terrível, o povo de Judá. E ele sabia disso. Ele sabia que eles não mereciam avivamento. Eles não mereciam a bondade e o derramar de Deus, das bênçãos de Deus sobre a vida deles. Então, ele pede misericórdia. E a misericórdia de Deus e a graça de Deus, elas podem ser definidas de várias formas. Mas a misericórdia de Deus é de não nos dar aquilo que nós merecemos. Então, um povo que vive em pecado, um povo que está fazendo aquelas coisas terríveis que eles estavam fazendo, pedir algo bom de Deus chega a ser até irônico. Mas quando nós pensamos um pouquinho acerca da bondade, de quem Deus é, nós olhamos para a nossa vida e glória a Deus pela misericórdia de Deus que se renova cada manhã por nós. Então nós não recebemos a punição pelos nossos pecados que nós merecíamos. Amém? Nós não somos punidos da forma que nós merecíamos quando nós estávamos mortos em nossos pecados e transgressões. Então ele fala, Senhor, em tua ira, lembra-te da misericórdia. Em outras palavras, Senhor, eu sei que nós merecemos a tua ira, mas no meio da tua ira, lembra-te de misericórdia e envia avivamento entre nós. Não leve em consideração as nossas falhas. E é tão bom saber que Deus faz isso. Nós vimos no domingo passado. Quando Cristo olha para mim e para você, Ele vê tudo pago. O escrito de dívida que estava contra nós foi pago. Foi pago pela cruz. O sangue derramado. O corpo partido. O Spurgeon tem uma oração que diz assim: ó Deus, tem misericórdia de tua pobre igreja, visita e avive. Ela tem apenas um pouco de força. Ela desejou manter tua palavra. Ó, refresca, restaura e dá para ela poder, mesmo que seja falha nessa terra. Eu acho que é por aí. Nós não temos força. Nós não estamos no lugar
de destaque em relação acerca do que Deus gostaríamos que fizéssemos. Mas nós estamos caminhando como peregrinos para um lugar onde Deus nos deseja levar. Amém? E aí, então, no versículo 3 ele fala: Deus veio de Temã, o santo veio do Monte Parã. E aí vocês percebem que, se você tem a NVI, tem a palavra pausa. Então a gente vê essa questão poética como se fosse de um salmo, né? Essas pausas mesmo, selá em hebraico. Isso nos dá uma ideia de que realmente tem canção envolvida aí, tem poema e arte envolvido aí. E fala: sua glória cobriu os céus e o seu louvor encheu a terra. Seu esplendor era como a luz do sol. Raios lampejavam de sua mão, onde se escondia seu poder. E aí ele segue, versículo 5. Pragas iam diante dele, doenças terríveis seguiam os seus passos. 6. Ele parou e a terra tremeu. Olhou e fez estremecer as nações. Montes antigos se desmancharam. Colinas antiquíssimas se desfizeram. Os caminhos deles são eternos. Vi a aflição das tendas de Cuxã. Tremiam as cortinas das tendas de Midian. Era como os rios que estavam irados, Senhor. É uma pergunta, né? Era como os rios que estavam irados, Senhor. Era contra os riachos o teu furor. Foi contra o mar que a tua fúria transbordou quando cavalgaste os teus cavalos. E com os teus carros vitoriosos, preparaste o teu arco, pediste muita flecha. Fendeste a terra com os rios, os montes te viram e se contorceram. Torrente de água desceram com violência, o abismo estrondou, erguendo as suas ondas. O sol e a lua pararam em suas moradas diante do reflexo de tuas flechas voadoras, diante do lampejo de tua lança reluzente. Com ira andaste a passos largos por toda a terra e com indignação pisoteaste as nações. Saíste para salvar o seu povo, para libertar o teu ungido. Esmagaste o líder da nação ímpia. Tu o desnudaste da cabeça aos pés. Com suas próprias flechas lhe atravessava a cabeça, quando seus guerreiros saíam como um furacão para nos espalhar com maldoso prazer, como se estivessem prestes a devorar o necessitado em seu esconderijo. Pisaste o mar com os teus cavalos, agitando as grandes águas. Você vê um texto aí intenso, né? É um texto que, na verdade, quando nós olhamos de forma sistemática, qual nós temos olhado, parece muito óbvio essa questão do que estava por vir, né? Na questão imediata e no futuro próximo, acerca da Babilônia, sendo usado por Deus para repreender o povo de Deus que estava vivendo a vida contra Deus. Mas também nos dá como se fosse um spoiler do que estava por vir acerca da volta de Cristo. Há uma discussão aqui acerca do que é e o que não é. Então, quando nós olhamos de forma histórica e sistemática, fica clara aqui a questão de que Deus havia avisado que o povo da Babilônia iria invadir. Então, acho que isso é óbvio. Mas também nós temos alguns indicadores que pode sim estar falando da volta de Cristo. Então, pode ser que essas duas abordagens estejam corretas, né? Que os textos apontam para esses dois, né? Uma coisa meio que imediata e uma outra coisa vindoura. E mais uma vez Deus está afirmando a sua palavra. Essa é uma das coisas que eu amo. Quando Ele fala que Ele vai fazer, Ele faz. Então, Ele está mais uma vez afirmando, vai ser dessa forma. E a gente viu Jesus durante todo o seu tempo de ministério falando das coisas que estavam por vir. E o povo não entendia, passava batido. Mas para o profeta, não.
o profeta já havia experimentado do que é a coisa quando Deus fala. Eu amo essa parte que ele fala: a sua glória cobriu os céus e a terra estava cheia do seu louvor. No versículo 3. É um dos textos que eu gostaria de gastar um pouquinho de tempo. Enquanto Abacuque orava por avivamento e falava todas aquelas coisas que ele gostaria de ver Deus fazendo de novo e que acontecesse, ele começa então o louvor a Deus, que de certa forma é uma das expressões de um despertamento espiritual e de avivamento. Então a gente vê através da história, quando Deus veio e moveu no meio do seu povo, havia uma grande ênfase em louvor a Deus. Então é interessante, ele fala que a terra estava cheia do seu louvor. A gente vê essa questão das pausas como se fosse nos Salmos, né, de selar. E é como se Abacuque estivesse glorificando a Deus pelo seu poder e majestade. Alguns pontos de aplicação. É bom louvar a Deus assim. Quando Deus afirma alguma coisa que é incrível a resposta de louvor. O povo de Deus precisa fazer mais disso. É bom louvar a Deus. É pertinente ao povo de Deus louvar a Deus. Em 1 Pedro, nos primeiros versículos lá, já dá a ideia que eles estavam sendo exilados, haviam sido espalhados. Então o apóstolo Pedro ele fala assim: bem-aventurado, bendito é o Deus Pai de nosso filho, do seu Filho Jesus Cristo. E ele vai falando acerca dos louvores acerca de Deus. Bendito seja Deus Pai. Então ele está em uma explosão de louvor e adoração diante das circunstâncias. Alguém disse uma vez que um dos louvores mais doces na vida de um cristão não é em dias onde tudo está bem. São em dias de dificuldade. Onde o louvor é expressado, onde tudo e todos ao redor falam: isso é loucura, isso não faz sentido. Mas para o profeta, mesmo que ele deu uma bugada no começo, ele entendeu: Deus vai usar uma nação ímpia, violenta, criminosa, para lidar com o povo de Deus que estava em situação errada. Dar honra e glória a Deus é apropriado a Deus. Lembra do nosso chamado adoração do Salmo? E no seu templo todos clamam glória. Porque declara a natureza, o caráter e a obra de Deus. Porque coloca o homem, eu e você, no nosso lugar devido. E Deus no seu alto e sublime trono. Porque aumenta a nossa confiança no poder e na obra de Deus. Quando nós estamos diante da face de Deus, em Corandel, nós conseguimos ver. O Nicodemos fala assim: todo crente de joelho é calvinista. Nós não somos uma igreja calvinista. Mas de joelho, nós cremos na soberania de Deus. É no nosso joelho que nós falamos quando a coisa parece que vai dar ruim. E nós falamos: Senhor, eu confio na sua soberania. Eu confio de que o Senhor é capaz de fazer qualquer coisa que o Senhor quiser. Eu confio que o Senhor nunca sai do controle. Ninguém é capaz de tirar do seu trono. É de joelho. Então, tira o termo calvinista aí, a gente confia no Senhor, que é soberano. Amém?
E é interessante que ele usa um termo aqui, ele fala assim: saíste para salvar o teu povo. Versículo 13. Saíste para salvar o teu povo, para libertar o teu ungido. Então a gente vê que avivamento envolve salvação. Abacuque, então, ele lembra de que Deus havia salvado o seu povo no passado. E isso, então, o enche de fé, de saber assim, cara, se Deus já fez uma vez, Ele faz de novo. Não tem por que temer. O que Ele fez no passado, Ele poderia fazer no presente e no futuro. Então ele declara então a salvação que está com o seu ungido. O ungido do Senhor aqui entra. O Messias, o Salvador. Ungido quer dizer o Messias, o Cristo. Amém? Indo para a parte final, a gente vê o profeta conhecendo, relembrando da força de Deus. E sendo lembrado que podia confiar no Senhor em tempo de crise. Se nós não nos acostumamos ainda com tempos de crise, pessoal, nós precisamos rever as nossas vidas. Porque crise não é se, é quando. De tempo em tempo nós vamos ter crise. Umas menores, outras maiores. Outras que a gente vai ter que dar a mão para um amiguinho profissional, uma amiguinha profissional. Outras que talvez a gente vai precisar de um remedinho. Outras a gente vai precisar dar 2 ou 3 ou 4 passos para trás. A gente vai ter que rever a nossa rotina, a gente vai ter que rever as nossas vidas, as coisas que são importantes para a gente. Mas crise é inevitável. Agora, a nossa resposta diante da crise, ela pode ser extremamente coerente. E nos lembrarmos que nós não estamos no céu ainda. Estava com meus amigos lá em São Leopoldo agora e a gente estava falando sobre a dificuldade do ministério pastoral. É um assunto diferente, mas eu só lembrei de... E um deles estava com dificuldade... As pessoas da igreja dele estavam com dificuldade de entender que o trabalho pastoral era uma coisa árdua. E ouvi algumas coisas que eram bem desagradáveis. Tipo assim, falando, mano, os caras não sabem como é que é a questão pastoral. E aí eles estavam falando, se queixando, e aí eu falei assim, pô, cara, sabe o que eu lembrei disso aí? Eu lembrei de um hino antigo. Tem um hino antigo que fala assim, todo mundo quer ir pro céu, mas ninguém quer morrer. Aí todo mundo deu muita risada assim, mano, de onde você tirou esse hino, cara? Falei, cara, não sei, eu sei que é um hino, mano. E o refrão é esse aí. Ele falou, cara, esse hino aí é bom, hein, cara? Todo mundo quer ir pro céu, mas ninguém quer morrer, cara. Então é a mesma coisa com a crise. Todo mundo quer viver e viver bem. Mas quando a crise bate, é outra coisa. Vamos lá, versículo 16. Ouvi isso e o meu íntimo estremeceu. Os meus lábios tremeram, os meus ossos desfaleceram. Minhas pernas vacilavam. Vamos parar por aqui. Essa é a resposta adequada de quando nós temos consciência de quem Deus é e quem nós somos. Lembro da primeira vez que eu preguei. E eu lembro de chegar no meu pastor e falar assim, cara, você vai deixar mesmo? Tipo assim, eu tinha 16 anos. Vai deixar mesmo, pastor? Ele falou, cara, só vai. E aí eu falei assim, cara, minhas pernas estão tremendo. E ele falou assim, você vai aprender uma lição. O dia que suas pernas pararem de tremer, acabou. E eu fiquei pensando, cara, tipo assim... E faz muito sentido. Pode passar anos, décadas, a gente vem aqui na frente com temor santo.
que a gente sabe que as Escrituras, é a palavra de Deus que Jesus exaltou acima do seu nome. Então isso dá temor na gente. Então o profeta ele reconhece a sua fraqueza, ele reconhece a sua posição de inferioridade diante da majestade do poder de Deus. É como se ele estivesse de joelho. De joelho é outro esquema. O ângulo do joelho é diferente. E aí é como se ele tivesse uma visão aqui. Ele está falando assim, como se estivesse vendo as coisas. Fala que eles vão invadir, que é como se fossem as tropas invadindo, né? E ele fala que tranquilo esperarei o dia da desgraça que virá sobre o povo que nos ataca. Outra versão fala assim, tranquilo esperarei e verei eles invadirem com as suas tropas. É tipo assim, cara, coisa de filme. O cara tá lá no castelo medieval, lá sentado e fala, os caras vão invadir, mas quer saber, vão ficar tranquilo, mano. Vai dar tudo certo. E aí então ele começa uma das canções mais incríveis do Antigo Testamento. E aí ele fala então, versículo 17: mesmo não florescendo a figueira e não havendo uvas na videira, mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimentos nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem boi nos estábulos, ainda assim exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. Essa é a forma correta do povo de Deus, estar diante de situações adversas. É assim eu me alegrarei. Porque quer saber? Nenhuma das frutas estão aí. Nenhuma das coisas que era para estar está. Olho para as outras coisas. Lembra quando Deus falou, quando Deus falou que estava como um deserto, que as coisas não frutificavam, que as coisas não floresceram, estavam vivendo esse tempo de extrema sequidão. Ainda assim eu me alegrarei. Era como se Abacuque estivesse olhando assim para um campo na Judéia, um campo desolado, deserto e seco. Mas olha que interessante, é como se me alegrarei no Deus da minha salvação. Uma salvação é algo precioso, cara. Então, se Abacuque pôde se alegrar no Senhor diante de toda essa sequidão, de toda essa dificuldade, pode ser conosco também. Lembra de Jó? Diante de tamanho sofrimento, ele falou assim, o Senhor dá e o Senhor tira, mas bendito seja o nome do Senhor. Ele tinha consciência, e é bom que tenhamos a consciência, de que Deus é Deus de majestade e poder todo-poderoso. E não diminui porque nós passamos por provações e dificuldades. Quão importante é o conhecimento da natureza e do caráter de Deus, especialmente nos dias de sofrimento. Eu lembro de um caso muito triste nos Estados Unidos, quando um desses caras malucos com fuzil entraram numa escola e mataram, numa igreja, uns bons anos atrás. E mataram algumas pessoas da igreja, inclusive duas irmãs. E aí saiu nos jornais, tipo, todo quanto é lugar. E aí eu fui ver a matéria e daqui a pouco eu vi a foto, eu falei, cara, é a Rachel, eu conheço ela. E aí eu lembro de correr para a Lília e falar assim, Lília, olha isso aqui. Eram duas irmãs que a gente havia traduzido elas no Rio de Janeiro. E aí eu falei, cara, agora eu quero ler. Eu fui a fundo e tal. Cara, eu falei, cara, essa menina estava aqui um ano retrasado, uma coisa assim, uma adolescente. E vocês sabem, tem pessoas que estão dispostas a qualquer coisa por virar hypado, virar famoso, ter uma coisa
Cara, um jornalista chega diante do pai e fala assim: cara, suas filhas morreram na igreja, cara, assassinadas. O que você tem para dizer para nossa audiência? Eu imagino que o jornalista devia estar falando assim: cara, esse cara vai vomitar e vai xingar o cristianismo e aí vai dar ibope pra gente. E aí esse pai, ele olha com um rosto muito sereno, assim, ele fala assim: elas estão com o Senhor. E não tem alegria maior para um pai saber que no pior das coisas, elas estão com o Senhor. E outra coisa, eu não sei o que você gostaria de ouvir de mim, mas a minha fé não mudou. Deus não muda conforme as minhas circunstâncias. O meu coração está dilacerado. Nunca mais vou ter minhas filhas do meu lado. Mas o meu coração, o meu ser, eu mesmo, que crê em Cristo, está sendo confortado com uma esperança que nenhum de vocês tem. Então eu não vou falar mal do Senhor. Eu vou confiar nele, que daqui a um tempo nós vamos nos encontrar de novo. E acabou a matéria. E eu falei assim: meu, é só esse povo de Jesus que é capaz de falar isso em dias de extrema dor. Só o povo de Jesus. Não tem outro. Então, por isso nós precisamos conhecer o caráter de Cristo. E assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. Davi, quando pecou, uma parte da sua oração no Salmo 51, ele fala assim: renova em mim a alegria da salvação. Que às vezes nós perdemos a alegria da salvação. Nós vivemos uma vida cristã muito normal, muito apática, muitas vezes. Cara, eu posso me alegrar mesmo diante do tempo de sequidão, porque a minha alegria não depende dessas coisas. Depende do Senhor. E Ele não muda. Todas as outras coisas mudam, mas Ele não muda. E isso é incrível. Para fechar, ele fala, o versículo 19, ele fala assim: o Senhor soberano é minha força. Gente, isso aqui é de extrema profundidade. Nós não temos força, mas Ele tem. E saber que Ele tem força é um alento para nós. É saber que Ele consegue fazer qualquer coisa que Ele quiser. Que Ele é capaz. E Abacuque estava declarando que a sua esperança, que a sua força não estava na figueira, nem na videira. Estava no Senhor que criou essas coisas. Isso é algo incrível. Em outras palavras, ele está dizendo: a minha provisão, o que eu preciso, não está nos campos, não está nas árvores, não está nas plantas. Está no Senhor. Somente no Senhor. Amém? A resposta de louvor, a resposta de estar nesse lugar de confiança, é de sair do tema, do desespero e terminar com a esperança. Eu não sei como cada um de nós estamos, o que nós temos passado, o que nós temos visto. Alguns de vocês eu sei, outros não. Mas eu acho que isso é um encorajamento para nós. Que nós podemos sair do desespero para a esperança. Porque nós temos a esperança viva. Nós temos a esperança que Cristo prometeu para nós. E isso é algo incrível. Abacuque era como se no primeiro capítulo ele estivesse num vale. No segundo capítulo era como se ele estivesse numa torre, né? Ele fala que estava na torre de vigia.
E agora, no capítulo 3, ele encerra como se estivesse no topo da montanha. Tem uma música que eu amo que fala o tema é lugares altos. E o refrão é tipo, eu amo os lugares altos. Eu já falei pra vocês, na igreja nós não temos esse negócio de ficar repetindo 1000 vezes o refrão, e essa coisa. A gente não tem essa parada. Mano. Mas na minha casa é o que eu amo escutar. E pensando aqui no profeta, nos lugares altos, no topo da montanha. Falei, Senhor, é nesse lugar que você habita, eu quero estar. Moisés falou, Senhor, não me deixe isso se o Senhor não for na frente. Acho que esse é o coração da coisa. É terminar no tom de dizer assim, Senhor, o que você está fazendo é certo, está claro. Nem sempre é fácil, é sempre difícil, mas eu confio em Ti. Amém? Que o Senhor nos dê graça para que a gente possa confiar nele e saber que Ele nunca nos deu motivo para desconfiar dele. De saber que nós podemos estar no vale da sombra da morte ou no topo da montanha. Ele vai estar conosco. E é uma coisa terrível quando o ser humano não tem essa consciência de que ele não precisa passar por essas coisas sozinho. Então fica uma coisa diferente. Se tem pessoas no nosso meio, talvez, que não têm essa esperança. Se tem pessoas no nosso meio, talvez, que não têm para onde correr. De saber que Cristo morreu na cruz de braços abertos e Ele continua com seus braços abertos. Sempre. Sempre disposto a nos receber toda vez que nós nos achegamos diante dEle. De que Ele nunca nos rejeita, que Ele nunca coloca, Ele nunca fecha a porta. Nós que fechamos. A gente vê em Apocalipse que fala que Ele está batendo na porta. E não foi Ele que fechou essa porta. Então eu queria, vamos colocar de pé. Vamos colocar mais uma vez. Eu não sei, eu sinto que Deus está nos levando para o lugar de oração. Eu sinto que Deus está nos chamando para estarmos diante da face dEle. E é claro que nós respeitamos a ordem do culto e nós zelamos por isso. Nós cremos que Deus deseja que a gente zele por isso. Mas eu creio que Deus está chamando a nossa atenção como Calvary Curitiba, talvez desse tempo adiante. Para que a gente possa estar em alerta no lugar da oração, no lugar secreto, na devoção, na prestação de contas um para o outro, no sentido de como está a nossa vida com Deus, de como temos nos dedicado às Escrituras, como nos dedicado à oração. E que a gente possa ser lembrado que a gente assume um compromisso quando nós nos tornamos membros da Calvary Curitiba, de zelarmos e cuidarmos pela vida uns dos outros. Não de tomar conta da vida de ninguém, mas de cuidar e zelar. Amém?